Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nosso Pai é muito bom. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, preciosos do Pai? Hoje nós aqui outra vez para glorificarmos e agradecermos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Nós não conseguimos fazer nossa meditação 05 pela manhã, porque tivemos algumas atribuições de que não foi viável, não foi possível fazermos. Mas estamos aqui. Deus me colocou algo no meu coração e a gente vai dar vez ao Espírito Santo do que Ele quer tratar com a gente nessa noite. Você que vai entrar, você que não conseguiu entrar, que não vai conseguir entrar, essa live vai ficar gravada. Que você possa ser poderosamente edificada com as verdades da palavra, amém? Mas antes da gente começar a tratar de um versículo que o Senhor colocou no nosso coração, vamos fazer a nossa oração de abertura, de agradecimento ao Senhor, de cuidado, de amor, não é verdade? De gratidão ao nosso Pai, né? Então você que está aí do outro lado, se você puder, fechar teus olhos, fecha nesse momento. Se você não puder, não tem problema, mas fica ligadinho e faz aí do teu cantinho, da tua forma, a tua oração para o Senhor, como forma de gratidão ao único, né? O autor das nossas vidas, amém? Vamos orar. Pai, graças te damos. Glorificamos o teu nome por mais um dia concedido pelo Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Se o Senhor nos concedeu, é porque temos oportunidade de mudança, temos oportunidade de aprendizado, temos oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento das tuas verdades. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Coloca no nosso coração aquilo que está no teu coração. Queremos te ouvir, queremos te considerar e queremos praticar aquilo que o Senhor vai trazer para a gente nesta noite. Abençoa cada vida que aqui está, a que vão entrar e as que vão ouvir essa live gravada. Te louvamos por tudo, Senhor. Glorificamos o teu nome e te agradecemos por mais um dia na tua presença. Obrigada, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Dá um sinal se está tudo ok. Se vocês estão me ouvindo bem. Preciso saber se vocês, se o som está legal, para a gente dar continuidade nessa live. Amém? Como é bom, queridos, estarmos juntos, né? Para glorificar o nosso Senhor. E nesta noite, o Senhor colocou no meu coração um versículo. Na verdade, eu fazendo as atribuições, né? Fui resolver umas coisas na rua. E eu passei por um carro. E nesse carro tinha um emblema bem grande assim. Josué 1:9. Aí eu disse, Josué 1:9, seja forte e corajoso. Eu digo, eu acho que é esse versículo. Mas eu estava dirigindo, né? Dentro bradou no meu espírito. Mas eu estava dirigindo. Quando eu chegasse, né, no local, em casa, parasse, eu ia verificar na Bíblia se realmente era. E aquilo ficou no meu coração, né? E foi um do tema que o Senhor me tratou comigo. E eu quis pontuar ele hoje. E eu creio que vai edificar o seu coração, como vai edificar o meu. Porque à medida que a gente para escutar, para ouvir, a gente cresce.
a gente é abençoado. Que a gente não vai estar aqui reunidos nesse tempo para falar de qualquer coisa. A gente vai estar aqui nesse momento para falar da verdade que liberta, da palavra de Deus que liberta e que faz a mudança necessária nas nossas vidas. Amém, queridas? Queridos, né? De queridas, porque eu estava conversando com um grupo de mulheres, eu mandei uma mensagem agora, né, para um grupo de mulheres, por isso que eu falei queridas, mas aqui a gente está com um público que vai ouvir, é homem e mulher, então, queridos, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Ai, desculpa pelos bocejos, porque realmente estou muito cansada, mas eu não poderia deixar de trazer para nós meditarmos esse versículo hoje. Nem que seja mais rápido, mas a gente precisa meditar, sabe? Porque é na meditação que a palavra de Deus vai gerando. Porque a gente trata um versículo e chega para cada pessoa da forma da nossa necessidade. Que palavra poderosa! Né? Então, você que está entrando aí, só me dê um ok, se o som está dando para você me entender, está dando para você me ouvir, né? Para que a gente dê continuidade, amém? Graça e paz a você que está entrando, uma boa noite. E vamos abrir nossa Bíblia em Josué 1:8, o Josué 1:9, que diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Algumas versões por onde quer que andares. Não é? Que pai tremendo. Eu não sei o que você está vivenciando, né? Eu sei o que eu estou vivenciando, mas não importa o nível de luta, o nível de dificuldade, o nível do problema. O Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos alertar que a gente dê continuidade, né? Porque é uma ordenança dele. Aqui na própria palavra de Josué 1:9 está falando para nós. É uma ordenança. Olha o que ele diz. Não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aqui foi uma palavra direcionada para Josué, mas que ela também está sendo disponível, ela é disponível para nós. É uma palavra de encorajamento, é uma ordenança, né, para a minha vida e para a sua vida que está aí do outro lado, do nosso Senhor de dizer assim: ei, não foca nesse problema, não te apavora, não tenha medo, seja forte. Eu estou com vocês, eu estou parafraseando para nós. Eu estou com vocês, eu habito em vocês, eu moro em vocês. Então não desfaleça, não desacredite nas minhas promessas para a sua vida. A força que você precisa, que eu preciso, está dentro de nós. É o poder, né, magnífico é o Espírito Santo, nosso Ruach. Ele habita em nós. Então o Senhor nesta noite está dizendo para nós: olha, seja forte, seja corajoso, não temas e não te apavores. Porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aí quando a gente lê esse versículo, no nosso coração surge logo outro. Vamos nele? Vamos nele. Isaías 41. Aí é engraçado que o meu sobrinho chegou ontem para mim. Ele está aqui, né? Gabriel, Biel. Ele disse assim: mas tia, quem era a senhora? A senhora dormia 3 horas da manhã, aguentava 2 horas, 3 horas, e agora a senhora está dormindo mais cedo. Aí eu disse: mas meu filho, sua tia não está mais nova, não. Eu já estou uma velha. Eu disse assim: eu estou ficando velha, então o corpo vai ficando mais fragilizado, né? Aí o dia a dia de corre-corre, de fazendo as atividades dentro de casa, as atribuições, né, do lar,
você fica cansado de noite. Aí participa de uma live, participa de uma oração, participa de uma ministração. Aí o corpo vai desejando, né? Aí eu ainda fico até um pouquinho mais, porque ele gosta de dormir tarde, ele está de férias, está aproveitando aqui, né? Então, aí eu toda vez eu achei muito engraçado. Mas tia, a senhora não está aguentando mais. Quem era a senhora? Diga para você ver que o tempo passa, tudo muda, tudo passa, né? E sua tia tá ficando velha, meu filho. Aí ele botou para rir. E é verdade. Então vocês perdoem aí, ó. Acordando cedo demais, aí né, corre, faz as atribuições. Oi, Suzy! Paz do Senhor, amada, como é que tu estás? Tá me ouvindo bem? Dá um sinalzinho, saudade de você, viu? Que bom lhe ver aqui. Se você puder, continue. Minha bênção é você. Tá dando para ouvir direitinho, tá tudo ok no som. Que a gente colocou essa lapela, então eu não sei se o som tá bem legal. Dá uma confirmada aí para mim, Suzy, por favor. Estou ouvindo bem, amém. Obrigada pela confirmação, querida. Bom demais. Se puder ouvir até o final, fique. Se não, depois você escuta gravada. A gente está meditando um pouco sobre Josué 1:9, né, quando o Senhor dá uma ordenança, né? Não te ordenei ser forte e corajoso. Então, assim, independente do que nós estejamos passando, né, que nós possamos cada vez mais se encorajar, entender com quem estamos, né? Quando eu vi essa mensagem nesse carro, amém, benção, amém. Quando eu vi essa mensagem hoje, logo cedo, eu fiquei pensando, eu digo, Deus, é dessa palavra que a gente vai tratar. E o Espírito Santo faz do jeito que ele quer, não é verdade? A gente idealiza e ele vai direcionando, vai mostrando. Então, o versículo para a nossa meditação é isso. Né? Como eu falei aqui, Suzy, pela manhã eu não consegui fazer. Eu quero me organizar. Eu quero me organizar. É benção, olha, é benção. Isso aqui foi um presente de Deus hoje, viu? Uma lapela. Eu queria, olha, Rafa, um tempinho. Ai, Deus é tão lindo que usa uma pessoa do outro lado. Essa pessoa, se ela ver essa gravação aí, né, essa live, é Dr. César, né, psicanalista. Eu quero te agradecer, Dr. César, pelo presente, viu? Bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua atitude. Foi uma semente abençoada sobre a minha vida, que vai abençoar e vai facilitar para muitas vidas. Tudo para a glória de Deus. Muito obrigada, viu? Recebi hoje com muito carinho e com muita gratidão ao Senhor. Né? Tá aqui, ó. Vê que bênção comprometido pelo Senhor, ele faz como ele quer, ele levanta pessoas da forma que ele quer, porque ele é Deus, né? Ele faz da maneira dele. E aqui, olha, ficou esperando pela manhã, foi mesmo, Suzy. Oh, meu Deus, me perdoe, minha irmã. Não deu, eu cheguei tarde. Eu tive que sair rápido, resolver umas coisas rápido, passei o dia fora. Estou muito cansada, já bocejei tanto, mas estou aqui para cumprir. Mas que bom em saber que você estava esperando. Amanhã, em nome de Jesus, de manhãzinha, a gente vai dar nosso momento. Eu pretendo me organizar para fazer uma pela manhã e uma no final da tarde. Né? E se Deus tocar, uma mais tarde à noite, né? Mas eu preciso me organizar. Né? É forte, Brasil. É. Aqui é um presente. Ó. Deus me prometeu. Na verdade, ele vem prometendo coisas, né? E está se cumprindo. Né? Eu não estou feliz pelo presente em si, mas pela fidelidade do Senhor. E mais ele usar pessoas do outro lado, de outro estado, sabe? Para nos abençoar. Porque não só fui eu abençoada. Você que está aí do outro lado, está me ouvindo, espero que esteja me ouvindo melhor. Você também vai ser abençoado através dessa ferramenta para alcançar tantas vidas para a glória de Deus. Eu estou muito feliz, doutor César. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Recebi com muito carinho, com muita alegria, viu? Que essa sua atitude ela seja revertida
em bênçãos. Não porque o Senhor me abençoou, mas pela lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Não é verdade? Então, assim, muito obrigada. E quero aqui, né, dar continuidade. Não poderia deixar de agradecer, né, Suzy? Olha, que bênção. E assim tem chego, gente. Cada vez mais coisas, né, tem chego. Eu fiz uma oração pedindo algo a Deus com pouco tempo. Chegou, veio dos Estados Unidos. Eita, porque eu estou falando, eu não estou enchendo a bola, porque veio dos Estados Unidos. Não podia ter vindo aqui da minha cidade, podia ter vindo numa cidade menorzinha. Pouco importa, né? O local. Eu estou falando para você que não existe distância no mundo espiritual. E quando Deus quer operar, nada nem ninguém atrapalha. Entende? Então, assim, né, eu fiz uma oração, eu e o Senhor, né, pedi algo ao Senhor, e depois eu comecei a agradecer, Pai, obrigado porque está chegando, né? E assim aconteceu, queridos. Então, esse é o segundo objeto referente para a melhoria das lives, né? Eu sou muito amadora nisso, mas eu tenho um coração, né, sincero e desejoso de ser canal para as vidas, né? Que o pouco que eu tenho aprendido, ou o muito que eu tenho aprendido, eu quero passar, né? Em nome de Jesus, para glorificar o nosso Pai. Então, isso aqui foi mais um presentezinho da parte de Deus, né? E Ele é fiel, Ele continua fiel, não porque Ele presenteia, porque Ele cuida dos seus. Amém, queridos? Então, vamos dar continuidade à nossa meditação dessa noite, que o tema é sobre ter coragem, ser forte. A Bíblia diz que nós somos ousados nele. Então, a gente não pode se acomodar, se acovardar, desfalecer em meio à circunstância que a gente está vivenciando. A Bíblia a todo momento nos instiga a sermos fortes, corajosos, né? Nos espantar. Não, não. Aí a Bíblia, como eu estava falando, Isaías 41:10, né? Que a gente começou falando, falando, aí a benção entrou e eu estou aqui. Vamos lá, Isaías. Aí vem esse versículo atrelado, né? Tão conhecido, né, da gente. Isaías 41:10. Muito conhecido. Mas, quanto mais a gente ouvir, melhor para nossas vidas, né? Aí o 41:10 diz assim: por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Aleluia! Que Pai lindo, meus amados! Que coisa linda! Está atrelado ao Josué 1:9, né? Não temas. A gente já ouviu muito e quem já comprovou, né? Desculpa, meu jeito. Na Bíblia tem 365 vezes, porque são 365 dias ao ano, né? Então, são temas para cada dia. Será que o Senhor queria dizer para a gente, ei, não tema não, tenha coragem, não se assuste, se fortaleça, porque eu sou a fortaleza que você precisa. Eu te sustento, eu te ajudo. A todo momento a gente teria vários versículos. Esse é o Isaías 41:10. Aí a gente vai lá para o 43:2. Também está associado. A Bíblia toda é toda interligada. Uma nela, né? Um versículo nela, né? Tudo está alinhado. 43:2. Olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Que Pai tremendo! Só me lembro daqueles 3 homens que foram jogados na sarça. Na sarça não, desculpa. Lá no... Esqueci o nome agora. Eles foram jogados, né? O rei mandou. Sadraque, Mesaque e Abednego. Queridos, os homens que jogaram ele
dentro da fornalha. Esse nome tinha fugido, fornalha, fornalha ardente. Eles se queimaram só em jogar. E a Bíblia relata que nem o cabelo deles ficaram queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego. Vale a pena ser fiel a esse Deus tão grande. É isso. Obrigada, Suzy. Fornalha, tinha fugido o nome. Falei sarça, mas logo corrigi, né? Que Deus tremendo. Vale a pena confiar. Vale a pena acreditar nele. Vale a pena obedecer a sua palavra. Agora, claro, não é de uma hora para outra. A gente vai aos pouquinhos aprendendo, crescendo, se fortalecendo nessa palavra, não é verdade? Aí ele diz aqui, meu Deus, que coisa linda. A gente passar pelas águas, ele está conosco. Se pelos rios, eles não vão submergir-nos. Se caminharmos pelo fogo, ele não vai nos queimar, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Vamos ficar até aqui, a partir A desse versículo. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, é claro, né? A gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas se a gente cada dia mais aprender a olhar para o alvo correto, a gente vai evitar desfalecer mais. A gente vai se tornar cada vez mais alicerçado nessa verdade, né? Porque a gente está decidindo olhar para o local certo. Porque se a gente olhar para o problema, Jesus amado, a gente afunda. Mas louvado seja Deus que existe esse manual de vida que nos capacita, que nos ajuda, além da vida de Deus dentro da gente, para nos ajudar. Que Deus tremendo, que Pai maravilhoso, pensou em tudo para nos fortalecer, para nos ajudar. Olha o que Josué 1,18 diz. Só a parte B. Tão somente ser forte e corajoso. O Senhor está repetindo para mim e para você. Ei, desfaleça. Não, 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 não. Erga sua cabeça. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Ele todo momento está dizendo que está conosco. A gente não vai desfalecer, não pode desfalecer. Olha o que 1,6 diz. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que os seus pais jurei dar-lhes. Aqui está falando específico para aquele povo, mas não deixa de ser um encorajamento para a gente. Né? Aí o Josué 23,6, veja que estão todos, né, alinhados sobre fortalecimento, encorajamento. Nesta noite o Senhor está dizendo isso para a gente. Né? Sejam fortes e corajosos. Ei, vocês não estão só, eu estou com vocês. Glória a Deus. Olha o que o 23,6 diz, olha. Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, que naquele tempo era no Torá, sem vos permitir desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Olha, existe a necessidade de ter um esforço, uma perseverança. Sabe por quê? Porque a gente se depara com muitas dificuldades dia a dia. São muitos problemas, queridos, diariamente. São muitas coisas que vão tentar nos paralisar. Mas maior do que todas essas coisas é o Senhor em nossas vidas. E Ele a todo momento, Ele fala ao nosso coração, mostra nas suas palavras que Ele está conosco. Eu não estou só, nem você está só. E Ele está dizendo para nós nesta noite algo mais específico. Ei, como diz lá em Josué 1,9. Vamos voltar para lá, que é o versículo-chave.
Não te ordenei ser forte. Permaneça forte, né? Se você meditar direitinho, nós vamos compreender, porque a Bíblia diz que a gente é forte. Porque a força que eu e você precisa está dentro da gente. Então a gente é forte. Mas a gente precisa compreender e entender a força que nós temos. Por isso que aqui em Josué 1,9 diz assim, ser forte e corajoso. Ei, se encoraja. Acredite. Bora. Sai dessa posição. Paralisados. Não, seja forte, você é corajoso. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Né? Ó, não temas, não te espanta não, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aí ele já falou aqui que ele cuida. Se for nas águas, não vai submergir. Se for no fogo, não vai nos queimar. Ele é fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Né? É porque nossa alma ela precisa ser renovada a cada dia para poder a gente, na hora do problema, a gente não decair, não desfalecer, continuarmos firmes, pés equilibrados, focados. Aí tudo isso, o Senhor falando para a gente não temer, para a gente não se atemorizar, para a gente ser corajoso, para a gente continuar firme, para a gente agir de acordo com os mandamentos, para a gente não se apartar nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente tenha sucesso em tudo que a gente realizar. Mas para isso tudo é necessário algo. Aí a gente vai ler Josué 1,8. Para a gente ter essa força que já está dentro, a gente ter a convicção do que já é disponível para a gente. Amém, meu irmão. Amém, Suzy. Depois você assiste, tá bom? Eu não vou demorar, mas assista a conclusão, tá bom? Aí você compartilha, curte aí, vamos embora divulgar, vá na bênção. Ore por nós, não é? Para Deus realizar, continuar realizando nas nossas vidas, tudo para a glória dele, amém? Deus abençoe, minha irmã. Então, o que é que aqui diz? O que é necessário? O que o Josué 1,8 diz? Medita neste livro, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que está escrito. Só assim, só dessa forma, eu e você vai alcançar e ter bom êxito em tudo que a gente realizar. Quem está prometendo é o Senhor. Não sou eu que estou prometendo, não é Maria que está prometendo, quem está prometendo, não é José que está prometendo, não é João que está prometendo, quem está prometendo é o Senhor para as nossas vidas. E se a gente meditar dia e noite, a gente vai se fortalecer mais. Quanto mais eu medito, mais eu me fortaleço. Se eu me fortaleço, eu vou continuar, eu vou começar a usufruir de tudo que está pronto para as nossas vidas. Aí a gente vai para o Salmo 119, 97. Depois do 119, a gente vai para eu botei aqui, o 15. Vamos lá junto comigo, vamos, para a gente poder encerrar. Mas já, Fabiana, já. Só esses versículos já tem uma ferramenta abençoada para a nossa meditação hoje à noite. Isso aqui é só uma abertura para você buscar mais, meditar mais. Olha, Salmo 119, 97. Olha, quanto ama a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Nós acabamos de ler Josué 1,8, que tem que meditar, está nos ensinando a meditar dia e noite. Né? E aqui em Salmos 119, 97, está falando que a gente ama, o quanto ama a lei do Senhor, os mandamentos, os preceitos, as orientações. Né? Sobre ela a gente precisa refletir a todo momento. Paz, Carlinha, glória a Deus, bênção. Tudo em paz, né, querida? Amém. A gente já está terminando, mas depois você assiste, tá bom? O nosso tema hoje está dentro de Josué 1,9, para que a gente seja forte e corajoso cada vez mais. Aí lá no 119,15, o segredo é meditar nessa palavra, viu, gente? Segredo.
porque tudo parte dela. Não é verdade? Tudo que você precisa também, Carlinha. Cadê nossas ligações, né, Bença? A gente precisa fazer essas ligações. Em nome de Jesus, não pode parar, não. A gente sabe que está mudando, né, os grupinhos, os grupos, né, para estudo da palavra, mas tem nada não. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais aprendizado na palavra, mais a gente cresce, não é verdade? Aí, ó, vamos para o Salmo 119, 15. Voltamos um pouquinho. Olha, em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Olha como Davi diz. Ele sabia da importância de estar meditando na palavra de Deus dia e noite. E ele afirmava cada vez mais que desejava, que queria meditar. Não só meditar, mas ficar atento a cada instruções, a cada meditação, a cada orientação, porque à medida que ele meditava, aquilo gerava vida nele. A fé dele era aperfeiçoada. E não é diferente conosco. Quanto mais você meditarmos nessas verdades, nesses mandamentos, nessas instruções, mais a gente vai desejar conhecer o Senhor, mais a gente deve praticar essas palavras, os ensinamentos, para que a gente veja manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E o poder de Deus flua cada vez mais sobre nós. É à medida que a gente buscar aqui. Vou dizer novamente, eu disse ontem, vou dizer hoje. Eu e você vai ter de Deus aquilo que eu e você buscar dele. Quanto mais buscarmos dele, mais teremos dele. Porque é impossível eu e você considerar essas palavras, a palavra do Senhor, essa semente gloriosa, e ela não fazer a mudança que eu e você precisa dentro de nós. Porque se eu e você considera, a gente atenta. Se a gente atenta, a gente deseja obedecer. E se a gente obedece, as bênçãos correm, tá lembrado na nossa live? Você que não assistiu, assista. O nosso M04. Assista. Importante. O Espírito Santo está dando para a gente coisas simples, mas que está edificando nossas vidas. E cada vez mais que a gente abre os versículos, mais conhecimento, mais sabedoria ele derrama sobre nós. Então, queridos, quanto mais eu e vocês meditarmos, mais a gente renova. Quanto mais a gente renova, mais a gente anda conforme. Quanto mais a gente anda conforme, mais a gente usufrui das promessas que estão deliberadas para nós. É assim. É a obediência que vai fazer a gente usufruir. E eu só consigo obedecer se eu conhecer o que eu preciso obedecer. Aí, se eu consigo, se eu conheço e consigo obedecer, porque há o favor de Deus sobre as nossas vidas, há uma graça renovadora sobre nós, há um poder renovador, o Espírito Santo habitando dentro da gente, para nos ajudar, nos capacitar, nos instruir a realizar aquilo que nós estamos colocando em fé, a nossa fé, colocando a nossa fé em operação. E a própria palavra diz em Jeremias que ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele é fiel. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Então, quanto mais a gente mergulha, aleluia, quanto mais a gente deseja, aleluia, mais a gente vai conhecer a nossa natureza, que é a natureza de amar. Mais a gente vai se alicerçar nessas verdades. E só temos da glória, honra, louvor a Ele, ao único Pai, ao único Deus real,
que cuida tanto dos seus filhos, que protege, que capacita, que nos instrui. Queridos, olha, eu não estou aqui para dizer que as dificuldades é simplesmente fechar os olhos e não, as dificuldades existem, os problemas existem. Mas eu quero instigar em você e em mim também, que a alma compreenda cada vez mais que a gente precisa ser forte, que a gente precisa ser corajoso, corajosas, que a gente precisa entender que Deus está conosco, que a gente precisa entender que é necessário meditar diariamente na palavra de Deus. O só ir para a igreja não é suficiente. Precisamos dar continuidade da busca em casa, dentro dos nossos lares, para onde nós formos. Amém, Carlinha? Sem problema, depois você assiste. Beijo no teu coração, preciosa linda. Assista depois. Então, precisamos cada vez mais nos familiarizar com esta palavra. Para que quanto mais a gente buscar, mais a gente vai andar conforme ela ensina. Ou pelo menos é o que devemos fazer. Quanto mais a gente se familiarizar com esta palavra e andarmos conforme as instruções, o nosso pai vai dizer, olha, tá vendo? Tá ouvindo, meditando e tá praticando. Aí a coisa flui. Como eu estava dizendo, não é que a gente vai fechar os olhos para o problema. Existe o problema, mas a gente não vai ficar meditando nele. Porque existe algo acima do problema. E este algo é o nosso rei. E ele nos ajuda a vencer toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Para que o nome dele seja mais ainda glorificado e a gente alcance mais pessoas para o reino a qual pertencemos. Porque, queridos, nosso Jesus ele está voltando e ele vem buscar a sua igreja. Vem buscar a mim, vem buscar você. Então a gente precisa resgatar o máximo de pessoas para nós, para o Senhor, para perto de nós. Então, olha, só ir para a igreja não é suficiente. Precisamos ter momentos em casa para aprender, para ouvir, para entender o que realmente é a palavra da verdade. Porque tanta enganação aí, queridos, tanta guerra de religião, tanto foco desnecessários. Não. Nosso foco aqui é a palavra, é ter forças, é ter entendimento, para que a gente trilhe um caminho, aquele caminho que o Senhor diz na sua palavra, que Ele tem um caminho de delícia e de paz para nos fornecer. Na verdade, já está disponível, só depende da gente. Amém, Claudinha? Você está por aí, né, benção? Amém, glória a Deus. Então é isso, queridos. Então dá a palavra de Deus para nós, para nossa meditação, porque esse é só um comecinho. É Josué 1:9. Aí eu quero até instigar em você ler todo Josué 1, capítulo 1, que vai falar de encorajamento, de força, de perseverar, de permanecer, de não desfalecer, que nós possamos entender, né, que não estamos sozinhos e esse problema que a gente está vivenciando, a gente vai superar, a gente vai romper. É só saber para que alvo a gente fintar os olhos. O problema está aqui, mas os nossos olhos postos nele. Quando os nossos olhos estão postos nele, ele dá as instruções, os comandos necessários para a gente romper com essas dificuldades, com esses problemas e a gente trilhar um caminho. Mesmo se deparando com outras situações lá na frente, a gente vai conseguir romper novamente, porque a gente está firme, focados. Amém, queridos? Que esta palavra, essa pequena meditação, ela possa alcançar poderosamente o meu e o seu coração. E que você deseje, anote, olha, deixa eu dar uma dica maravilhosa para você.
quando você for para a igreja, anota toda ministração que acontecer. Tem umas pessoas que gostam de gravar, outros gostam de anotar. Eu gosto de anotar, porque eu estou ouvindo, estou considerando, estou vendo e estou escrevendo, entende? Então eu estou aguçando meus sentidos, não só de ouvir, de escrever, né? Meu tato, sabe? Meu olhar, profiro, declaro, né? Vai declarando também aquilo que eu estou escrevendo. Então, eu estou aguçando e eu tô conduzindo os sentidos. Então, vai formando mais na minha alma, na minha mente, sabe? Minha mente vai sendo mais renovada. Eu quero te dar essa dica, anota, leva uma cadernetinha. Ó, minha amiga linda, Cláudia, eu recebi tantos presentinhos dela, meu Deus, tantos mimos que eu amei. Canetinha, marcador de texto, caderninho para anotações, que eu amo essas coisinhas de papelaria, né, que eu gosto muito de anotar. Isso me ajuda muito a crescer em Deus e a memorizar mais. Então, por isso que eu estou passando. Dica boa é dica compartilhada, né? E muito mais dicas alinhadas à palavra, né? E quanto mais eu meditar e escrever, melhor para nossas vidas. Amém? Eu quero instigar isso em você. Amém, é linda. Amo você também, minha linda. Deus alinhou nossas vidas com o propósito da gente crescer junta em Deus, né? Aprender uma com a outra, ajudar uma a outra, né? E a Bíblia diz, um ao outro ajudou, e a seu companheiro disse, esforça-te, tem de bom ânimo. Olha, mais um versículo que fala sobre força, fé, encorajamento. Amém, minha amada? Eu possa cada dia mais, né? Tá aí orando por sua vida, aprendendo com você, também sendo o canal para a sua vida. E vamos trilhando, né? Aprendendo em Deus, amém? E muito obrigada pelos presentinhos. Ai, tanta coisinha, tanto mimo. Mais um que chegou. Se você assistir a live, Cláudia, você vai ver. Olha, que Deus me prometeu uma lapela. E chegou hoje, estou usando aqui, ó. Estou até fazendo os testes com ele, né? Doutor César, psiquiatra, né? E administrador, uma pessoa maravilhosa, mora em Teresina, e através da vida dele eu fui abençoada para a glória de Deus. Amém. Coisa boa, né? Que chique, não é chique não, benção, facilita, né? Ferramentas que facilitam, e eu tinha orado ao Senhor lá atrás, como você sabe uma parte já desse testemunho, né? Eu tinha orado ao Senhor que Ele trouxesse materiais para facilitar, né, e me ajudar, porque eu sou amadora, mas o meu desejo de falar do Senhor é muito grande. Então, Ele vai aperfeiçoando, vai me ajudando e vai presenteando, porque vem de Deus. Deus usa pessoas, mas vem tudo dele. E volta para Ele, né? Amém. Então, chegou a glória de Deus. Amém. Mais uma bênção do Senhor. E ele faz dessa forma, e através da sua vida também eu fui tão abençoada, né? Não só pela sua amizade, mas os mimos, não é verdade? Tudo vem do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é benéfico vem dele, eu não tenho dúvida. Coisas que ninguém sabe. Aí o Senhor vai e usa pessoas do outro lado, não precisa nem morar na minha cidade, vem do outro lado. Deus é lindo demais. O cuidado dele, sabe? Independente de presentear, sabe? O cuidado dele dos pequenos detalhes. Meu Deus, a ponto de você orar por um caderno. Um caderno, é um caderno, um caderno. Dizendo até como queria. Isso lá atrás aconteceu comigo. Vários testemunhos eu tenho, gente. Por que eu estou falando isso? Para você ver que só é você orar, acreditar, confiar que Deus realiza. Se você não está podendo no momento, porque tudo é passageiro, né? A vida é feita de mudanças, de estações, como nós vimos na live anterior, né? E a gente tem que saber lidar com as estações. Então, assim, de você orar por um caderno, dizer a quantidade de páginas, de matéria, até a capa que você queria, e Deus usar uma pessoa do outro lado, que não sabia, para se encontrar com você e entregar, quando abrir o pacote, seu caderno do jeito que você sonhou, do jeito que você idealizou. Isso é Deus, minha gente. Aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu dizia, olha, Deus assim, não, Deus tem mais coisas para se preocupar do que comigo. Eu digo, não fale isso. Ele é soberano. E você
é criatura dele, você é um filho dele, então ele tem cuidado e ele deseja, né, suprir cada uma das suas necessidades, seja emocionais, espirituais, materiais. E é verdade, ele cuida, entre inúmeras experiências, queridos. De orar, assim, desejar, o Pai, não estou trabalhando, não posso isso. Olha, estou precisando disso e chegar na minha porta. Isso é Deus, minha gente. Isso é Deus. Depois eu abro uma live para contar vários pequenos testemunhos e grandes, né? Para edificar a sua vida. E Ele é Deus. Eu não estou aqui para fazer, né, menção de coisas, de valores, de objetos. Não, eu estou aqui para falar da grandiosidade, do amor, do poder, do cuidado com os filhos, que é o nosso Deus, que Ele tem sobre as nossas vidas. E é para isso que eu estou aqui. Né? E como foi colocado no meu coração sobre Josué 1,9, a permanência, e se eu e você não está permanecendo, não está acreditando, que nós possamos ser fortes e corajosos. Entendamos que estamos com Deus poderoso morando em nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa e que quer cada vez mais ajustar, alinhar e aperfeiçoar o caráter dele em nós, para a glória dele. E através das nossas vidas a gente alcança outras pessoas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe nossas vidas na prática da palavra. Que essa meditação rápida, mas eu creio que edificou o seu coração como edificou o meu. Porque quando eu estou falando, abro minha boca para falar o que o Espírito está conduzindo, eu estou sendo edificada. Eu estou aperfeiçoando, eu estou aumentando a minha fé. E eu creio que não é diferente com você. O ouvir vai nos levar a crescer e cada vez mais confiar no Pai que nós temos. Amém? Então, que você que entrou depois, você que só passou, você que está chegando a essa meditação, medita em cada versículo. Abre tua Bíblia, anota, pesquisa outro para você ver que o Espírito Santo vai dando versículos associados para trazer um maior crescimento à glória dele. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma noite reparadora, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E se assim o Senhor nos permite, amanhã pela manhã a gente traz uma meditação para o nosso coração, né? E o dia está diante dele, né? Na permanência, né? Onde o Senhor determinar, onde eu for impactada e conduzida, eu vou abrir a boca e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento dessas verdades. Amém? Seja abençoado e fica firme. Não desfalece não. É o Senhor que está falando para mim e para você. Seja forte e corajoso. Não temas, nem se atemorize. O maior habita em nós. Amém? Beijo no teu coração. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Beijo, pessoal.